Meu Deus do céu, gente, que orgulho. Glória a Deus. Bom dia, gente. Paz seja convosco. Vocês estão felizes nessa manhã? Cheios do Espírito Santo? Glória a Deus. Eu gostaria nessa manhã de convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 127. Salmo 127. Quando você chegar lá, diga amém. Aleluia. Salmo 127, ou melhor, né? Isso. Vitória! Tá aqui, ó. Vixe, a vitória tá quase. O pessoal da vitória precisa dar uma ajeitada aí. Gente, Salmo 127, versículo número 1, diz assim: se não for o Senhor, diga assim comigo, se não for o Senhor. Isso. Olha para o irmão, bem firme para ele, fala para ele, se não for o Senhor. Se não for o Senhor, o construtor da casa será inútil trabalhar na construção. E se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Aleluia. Feche seus olhos um pouquinho. Pai amado, Senhor, no teu santo nome nós nos achegamos, porque estamos desejosos, necessitamos aprender do Senhor, precisamos da tua palavra, Pai. Precisamos ser edificados, algo que nos dê, meu Pai, direção. E nessa manhã, meu Pai, eu acredito, meu Pai, grandemente que o Senhor fará isso através dessa mensagem, Pai. E eu peço ao Teu Espírito Santo que possa conduzir, possa falar aos corações, possa trazer, meu Pai, aquela palavra revelada que vai realmente nortear nossas vidas para o melhor, para o bem, para que nós possamos ser relevantes nesse tempo em Teu nome, Pai. Assim eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu preparei uma mensagem, ela é um pouco diferente. Já faz um tempo que eu não falo sobre a palavra propósito. E no início da nossa igreja eu falava muito sobre isso. Na verdade, nós dizíamos que nós somos uma igreja com propósito. Depois a gente faz algumas versões mais simplificadas para que a gente possa guardar o cerne do nosso propósito, não é verdade? Nós colocamos por muitas vezes aqui uma frase junto com o logo da nossa igreja. Somos uma igreja com o propósito de fazer discípulos que fazem discípulos. Vamos repetir o propósito da nossa igreja lá do início? Nós somos uma igreja com o propósito de fazer discípulos que fazem discípulos. Então a forma resumida é verdade, discípulos que fazem discípulos. É verdade. Mas eu gostaria de trazer à memória esse propósito integral, a frase completa, porque isso traz para mim muito significado. Amém? Tem um significado muito grande para mim. E eu digo isso porque a palavra hoje, ela vai ter, o tema da mensagem hoje tem 3 palavras importantes. Eu chamo de 3 chaves para o sucesso. E não somente no sucesso na nossa vida secular, porque eu acho que todos nós queremos ser bem-sucedidos, amém, gente? Quantos aqui desejam ser bem abençoados, amém? Ser melhor amanhã do que foi hoje, amém? Em nome de Jesus, e assim sucessivamente. Nós queremos melhorar, nós ansiamos por isso, mas nenhum sucesso, até tem uma frase sobre família nesse sentido, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Isso também é verdade. E nenhum sucesso nesta vida vai valer a pena você perder a vida futura. A Bíblia tem vários versículos, como por exemplo, do que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você imagina que você tem uma passagem transitória, curta, perto da eternidade, e aí você desfruta do melhor, você ostenta o melhor, iates, tudo que a sua imaginação possa pensar de bom nessa vida. E chegar lá no final, ser mais ou menos igual aquela parábola de Lázaro e o rico. Aí Deus falando, ali na figura de Abraão, dos seios de Abraão: olha, você teve tudo que você merecia, tudo de bom lá na terra, enquanto esse só teve tormento. Agora você está recebendo aquilo que você plantou. Basicamente foi essa a conclusão da parábola.
Então não importa, o melhor sucesso que nós podemos obter seria ter tanto as bênçãos nessa vida, mas principalmente guardar a nossa vida para viver eternamente com o Senhor. Eu quero falar então de 3 palavras: propósito, plano e perseverança. Diga comigo: propósito, plano e perseverança. Como eu disse, todos nós, sem exceção, queremos ter sucesso em tudo que fazemos. Isso não é algo que outras... Se uma pessoa falar para mim que não quer ter sucesso, eu vou ter que chamar ela e perguntar, né? Alguma coisa está errada. Isso é tão sério que muitas vezes eu tenho preocupado a respeito das mensagens que têm sido pregadas, se elas não estão até se tornando triunfalistas demais, apenas nessa vida, e pervertendo ou perdendo o foco do principal objetivo do Evangelho. O principal, deixa eu usar a palavra da mensagem, o principal propósito do Evangelho, que é que nós sabemos muito bem, que é viver eternamente com o Senhor. A Bíblia tem lá um versículo em 1 Coríntios 15, 19, que eu anotei, porque eu acho que ilustra muito bem o que eu quero dizer para vocês de ter o sucesso não somente nessa vida. O que está escrito lá em 1 Coríntios, não aos corintianos, mas aos coríntios. Esses dias tinha diácono na igreja vestido com camisa do Corinthians. Eu falei, mas o que aconteceu? Mudaram o uniforme e eu não estou sabendo? Misericórdia. E falando nisso, alguém tem visto o irmão Ricardo por aí? Tá gravado, né? Depois eu vou chamar ele para assistir esse vídeo. Não sei por onde anda o irmão, eu tô até sentindo falta dele. Preciso conversar com ele depois. Gente, olha o que diz. Na versão que eu estou lendo, está dizendo o seguinte: se esperarmos no Senhor somente nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que versículo, como que está na nossa versão aqui? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Em outras palavras, os mais carecedores, né, da compaixão do Senhor, os mais infelizes. Algumas versões vão dizer os mais miseráveis de todos os homens. Você imagina que alegria que seria você ter uma vida boa somente nessa vida e perder a vida eterna. Então não é isso que eu quero passar para vocês. É lógico que cada palavra que eu falar aqui também se aplica à vida cotidiana. E eu quero que você seja muito abençoado. E eu sei que você será. Por quê? Porque é uma promessa do Senhor. A Bíblia fala que Deus tem mais prazer em nos abençoar do que nós em sermos abençoados. A Bíblia fala que antes que você fale alguma coisa, o Senhor já sabe do que você precisa. Você já parou para pensar nisso? Então por que eu faço sempre eu chamo sempre a sua atenção para isso? Porque você não precisa se preocupar em ser abençoado. Sabe por quê? Porque Deus... O Rafa, inclusive, deu essa palavra esses dias sobre quando estava orando pelas ofertas. Achei muito bacana. As bênçãos, diz lá em Deuteronômio, que elas virão e nos seguirão. Em outras palavras, você pode estar correndo e a bênção está correndo atrás de você. Você entende o que eu quero dizer? Se você realmente colocar o seu coração na coisa certa, você não precisa se esforçar para conseguir bênçãos. Elas virão até você automaticamente. A Bíblia tem essa promessa. Então eu sei que você vai ser abençoado. Mas eu quero falar algumas coisinhas para vocês hoje que falou muito ao meu coração essa madrugada. E eu vou pegar a vida de Salomão como exemplo para a gente poder meditar. Porque Salomão, ele fez alguns planos, ele seguiu a visão, ele tinha um propósito e por isso ele teve muito sucesso na construção do maior templo que a humanidade já imaginou, que foi o templo de Salomão. Qualquer imitação hoje não chega nem perto daquilo que foi naquele tempo o templo de Salomão, para ser um local de adoração ao Senhor. Primeiro pelos recursos. Você imagina construir um templo como aquele na época em que foi construído. Hoje em dia é muito mais fácil. Nada vai se comparar à glória que aquele templo teve. E a sua... Fechou aqui a mensagem, gente. O ruim de Bíblia
Eletrônica é isso, né? Ela simplesmente fecha às vezes. Olha que maravilha. Agora voltou. Então Salomão, ele construiu esse templo e ele tinha essas 3 palavras que eu quero conversar com vocês. Primeiro, ele tinha um propósito. Vamos dar uma olhadinha o que diz a palavra em 1 Reis, capítulo 5, versículo 12. 1 Reis 5, 12. Reis 5, 12. Quando chega lá, diga amém. Vitória. Vitória chegou. Gênesis, tem Gênesis aí? Tá chegando. Amém, chegou, Gênesis. A Agape achou? Então tá bom. Tem uns fiscais aqui das células na igreja que ele trabalha certinho, viu, gente? Olha. 1 Reis 5,12. Olha para você ver o que diz. Do versículo 12 ao 14, na verdade. O Senhor deu sabedoria a Salomão como havia prometido. Houve paz entre Irão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel, e ele mandou em grupos para o Líbano, em grupos de 10.000, e eles revezavam e passavam 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Adoniram chefiava o trabalho, bem como 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Isso na versão que eu estou lendo. O que nós percebemos aqui logo nos primeiros versículos que lemos? Deus deu a Salomão sabedoria para alcançar o seu propósito. Diga comigo assim: Deus deu a Salomão a sabedoria para alcançar o seu propósito. Gente, tem um texto maravilhoso, inclusive no Novo Testamento, que eu podia usar aqui para poder ilustrar, mas eu não vou lá para a gente poder permanecer que todos os versículos que eu vou usar hoje estão em 1 Reis. Mas lá fala assim, que Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. É um resumo da vida de Davi quando vai falar da morte dele, lá em Atos dos Apóstolos. Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. Tem um pastor que já faleceu, ele costumava dizer assim: não existe nada mais trágico para uma pessoa. Quer dizer, a morte não é a coisa mais trágica que pode acontecer com uma pessoa. A coisa mais trágica que pode acontecer é a pessoa viver sem um propósito. Ela é como se fosse um zumbi. Ela é uma morta viva. Ela anda, mas não tem propósito nenhum, ela não tem significado nenhum, ela não realiza nada, ela não faz nada, ela nem é percebida às vezes. Viver sem um propósito é a pior coisa que pode existir por uma pessoa. Mas eu quero que você perceba o que esse versículo inicia falando para a gente. Nós já entendemos que ter um propósito, isso é muito falado hoje, no meio coach, em todas as áreas, é muito falado de propósito. Nós precisamos achar um propósito para a nossa vida. Amém? Isso fala para os médicos, para os advogados, todas as áreas. As empresas escrevem hoje lá visão, missão, propósito, todas essas coisas lá, os valores, para que eles possam atingir e ter um propósito dentro da sociedade. Isso é fato. Mas o que eu quero que vocês tenham, que vocês andem na frente, porque nós que confiamos no Senhor conseguimos enxergar o que as pessoas não conseguem. Olha o que o texto diz: o Senhor Deus. Olha como que diz o versículo 12. O Senhor, diga comigo, o Senhor. Eu gosto muito quando os versículos são específicos. Olha mais uma vez para o irmão da direita e da esquerda e fala para ele: o Senhor. Presta bem atenção nessa palavra, o Senhor. O Senhor que deu sabedoria para Salomão alcançar o propósito. O propósito, é importante ter o propósito. Mas eu quero te dizer que só o Senhor vai poder te dar sabedoria para alcançar o propósito.
Só o Senhor pode dar a sabedoria, a direção, a estratégia correta. Olha a sabedoria que Deus deu para Salomão. Ele arregimentou 30.000 pessoas para trabalhar nesse projeto, que levou 7 anos. Que obra gloriosa! E ele pensou com ele e ele fez a estratégia. Vou dividir em 3 grupos, eles passam 1 mês no Líbano, voltam, ficam 2 meses em casa. Eles conseguem cuidar das coisas da construção do templo, eles conseguem cuidar das coisas pessoais aqui no reino, enquanto eles estão trabalhando aqui. Não vou exaurir eles, porque eles trabalham 1 mês, vão folgar, entre aspas, 2, porque 2 estão cuidando das coisas deles. E ele fazia uma rotatividade, um revezamento nesse projeto e alcançou, sem exaurir a sua equipe, sem destruir a sua equipe, organizando, tendo sabedoria. Se fosse para falar do senso comum daquela época, ele deveria ter feito o quê? Escravizado todo mundo, botado o chicote e feito trabalhar até a morte. Mas ele não fez isso. Ele sabia que a força de trabalho que ele tinha era essencial para poder concluir o trabalho, para ele ter sucesso, para ele fazer o templo. E agora ele não somente teria um templo, mas ele teria pessoas que iriam até o templo. Eu estou querendo dizer para vocês, não é a organização que eu quero ressaltar, mas a sabedoria que ele teve para alcançar o seu propósito. Nós falamos muito sobre isso, nós falamos recentemente sobre empreendedorismo aqui na igreja. A Sheila deu uma palestra muito bonita, eu também orei por cada um aqui no Dia do Trabalhador. Se você não tiver sabedoria de Deus, você não consegue atingir o seu propósito. E eu quero que você atinja o seu propósito nesta geração. Não vai ter uma outra oportunidade. Ah, pastor, eu vou ficar tentando, se der errado, depois eu tento de novo. Irmãos, a nossa vida ela é curta demais para a gente ficar só arriscando. É a hora de você ter certeza do que Deus tem para você. Você precisa ter um propósito na sua vida. Você precisa ter uma direção clara. Não andar perdido por aí. E só o Senhor pode fazer isso. O ponto número 2 tem a ver com plano. Eu falei propósito, plano e perseverança. Amém? Recentemente, inclusive, eu acho que nós aprendemos muito sobre planos com a pastora Débora, né? Ela deixou muito claro também isso. Podem mandar um alô para a Vivi, se ela estiver aí nos assistindo de casa, lá de Franco, tá bom? Um abração para todos vocês. Pode pedir para ela o esboço, porque ela arrasou realmente no esboço da célula sobre o plano. E seguir Jesus é seguir o plano. Foi um link maravilhoso. Mas eu quero que vocês percebam exatamente isso, né? Salomão, ele foi bem sucedido porque ele seguiu esse plano. Qual plano? O plano que foi indicado pelo Senhor. Olha para você ver o que diz 1 Reis. Você está em 1 Reis, capítulo 6, versículo 12. 1 Reis 6, 12. Amém? Ou melhor, vitória? Aleluia! Glória a Deus! 1 Reis, capítulo 6, versículo 12, está escrito o seguinte, olha só. Quanto a este templo que você está construindo, se você seguir, eu gosto tanto quando pego fragmentos assim da Bíblia, marca aí, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos, obedecer a todos os meus mandamentos, eu cumprirei por meio de ti a promessa que fiz a Davi, seu pai. Gente, quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de ir fazendo destaques como se eu estivesse resumindo o texto. Nesse texto eu destaquei, se você seguir, e eu coloquei, e obedecer todos os mandamentos. A outra palavra que eu destaquei, cumprirei a promessa. Essa é a forma resumida desse versículo. Se você seguir, obedecer os mandamentos, cumprirei a promessa. Seguir o plano é algo extraordinário. Você não pode esperar ter sucesso na obra que você está empreendendo se você desvia das orientações, das revelações que Deus deu na sua palavra. Toda obra de sucesso deve seguir exatamente o plano dado por Deus.
nos evangelhos, nas epístolas, em toda a palavra de Deus. Se você investigar por que foi que Salomão foi tão bem sucedido, por exemplo. Eu não anotei esse versículo porque, como eu disse, eu vou ficar só aqui em Reis. Mas se você olhar o capítulo 12 de Gênesis, vai estar lá falando, Deus traz uma receita para Abraão, uma receita muito louca, por sinal, porque às vezes Deus faz umas coisas assim, que elas são muito, mas muito diferentes do padrão. Aí você olha, você até desconfia, como que vai dar certo? É muito louco essa orientação. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nessas ordens de Deus tinham muitas coisas que Abraão precisava romper. Naquela época não era comum você sair debaixo da casa do pai sem que o pai tivesse falecido, antes que isso acontecesse. E depois que ele falecesse, que fosse o mais velho iria assumir a chefia da família. Você estaria debaixo daquela autoridade e também não poderia sair sem a permissão. Outra coisa, finança, renda, ele não teria como levar nada, porque tudo que era adquirido era do patriarca, era do pai, estaria na casa da família, ele sairia sem nada. A Bíblia fala que ele obedeceu. No próximo versículo, Abraão, versículo 4, salvo engano, Abraão fez tudo como Deus havia ordenado. E de repente lá na frente você vê um Abraão próspero, uma bênção, e como Deus falou, em você será abençoado todas as famílias da terra. Então Deus às vezes vai falar umas coisas assim muito diferentes para nós, e nós vamos precisar ter coragem de seguir todo o plano. Não dá para esperar ter sucesso se eu não sigo exatamente o plano que Deus me deu, as revelações que Ele me deu. Seria totalmente incoerente isso. Há um tempo atrás, eu não sei se vocês se recordam, eu estava ministrando na igreja sobre oração. Aí eu coloquei que oração, até no slide, fiz um desenho, eu não sei se vocês se recordam, orar mais ação é igual a oração. Eu oro primeiro, depois eu vou agir, aí eu tenho a bênção de Deus. E aí eu tenho os resultados positivos que isso traz, por causa, são frutos da oração. Quando eu ajo primeiro, para depois orar, eu coloquei assim, igual a palavra desespero. O que isso quer dizer na prática, pastor? Eu fui lá, fiz, vi que está errado, agora eu vou correr para Deus, pedir perdão para ver se Ele me ajuda, porque agora eu estou desesperado, porque eu sei que, no linguajar popular, deu ruim. Deu ruim. Então a gente precisa saber colocar as coisas na ordem certa, seguir o plano, orar primeiro, para depois agir, ter a revelação e seguir a revelação. Deus me deu uma palavra, eu tenho um propósito, Ele já falou o que é para ser feito, já me revelou. Siga o plano, siga o propósito. Deus deu sabedoria para Salomão alcançar o propósito. Por que ele iria fazer essa acepção hoje? Ele pode dar sabedoria para a gente alcançar tudo que Ele prometeu. Cada promessa de Deus se cumpre. A Bíblia fala que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Só que aí a gente vê a promessa de Deus, a gente gosta da promessa de Deus, mas nós queremos pegar os nossos atalhos para chegar até lá. Não funciona desse jeito com Deus. Não funciona desse jeito com Deus. E aí eu vou para o último ponto, para a gente poder orar nessa manhã, que é o ponto da perseverança. Lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 38, diz assim que no mês de Bul, 8º mês, 11º ano, o templo foi terminado. Diga comigo, o templo foi terminado. Em todos os detalhes, de acordo com as suas especificações. Veja bem, olha ainda a Bíblia falando de novo. Em todos os seus detalhes, todos os detalhes, ele seguiu o plano. Em todos os seus detalhes e de acordo com as suas especificações, levou 7 anos para ser concluído. Levou 7 anos para ser concluído. Aí o problema é que muitas vezes as pessoas querem as coisas da noite para o dia. Fez uma oração hoje,
amanhã não seguiu o plano e ainda começa a falar: Senhor, o Senhor não falou. Gente, Deus ele é bom demais mesmo. Se eu tivesse 1 minuto no lugar de Deus, você já imaginou? Quem assistiu aquele filme Todo Poderoso deve ter mais ou menos uma ideia do que seja. Eu ia pegar tanta gente. Eu falava, não segue o plano, não obedece, faz do jeito que quer e depois vai falar ainda que eu sou ruim porque eu não abençoei. Pensa bem comigo, não faz sentido isso. Salomão, a Bíblia fala que ele terminou o templo, ele respeitou todos os detalhes, cada especificação, e levou 7 anos para ser construído. Nada que você vai fazer de relevante vai acontecer da noite para o dia. Nada que é relevante acontece da noite para o dia. Você precisa perseverar dia após dia para você atingir o propósito e guardar e construir e fazer aquilo que Deus colocou na sua mão. Então nós não podemos desistir da obra que Deus colocou, assim como foi com Salomão. Ele não desistiu da obra que Deus colocou na mão dele, mesmo que não faça sentido. Perseverança é a palavra-chave, mesmo que não faça sentido. Recentemente eu vi nesses vídeos curtos da internet, eu não me lembro o nome do pregador, foi algum pastor de fora, acho que lá dos Estados Unidos inclusive, e ele estava falando uma palavra que me chamou muito a atenção. Eu não sei se você se dá conta disso. Quando Deus vira para Noé e fala para ele assim: constrói uma arca, não estava chovendo, gente, não chovia daquele jeito, e ele começou a construir a arca. A arca levou 100 anos para ser concluída. E ele foi ali construindo a arca. Você imagina você ficar 100 anos fazendo o negócio e aquela promessa não chega. Chega uma hora que muitas pessoas falam assim: será que vai acontecer mesmo? Mas ele perseverou. Ele perseverou. Você imagina se no meio do projeto ele tivesse falado assim: nunca choveu, nunca foi desse jeito, acho que isso aí é coisa da minha cabeça, acho que Deus não falou comigo não, vou parar com esse negócio. O que iria acontecer quando chegasse o dilúvio? Você já parou para pensar sobre isso? Talvez Deus vai falar para nós algumas loucuras, e eu sempre cito isso porque foi só louco que fez parte da IEQ Vila Aurora no início. Sou verdadeiro. Quem não lembra do dia que o pastor Alessandro falou: vamos fazer uma reunião lá num local que está construindo? Não tinha nada, uma porta de madeira ali na frente, aqui tudo sem piso, sem nada. Não era bambu, era madeira. Eu vi lá na foto depois, cheio de barro. Nós subimos essas escadas, fomos na primeira casa, olhamos toda a estrutura e depois fizemos um culto lá em cima com um violãozinho e tal. Não tinha luz. E aí qual que é o plano? Olha que plano maravilhoso, irmãos. Nós arrecadamos nos 3 primeiros meses da igreja R$700, porque pagou as contas. Lembra, pastora Dalva? A pastora Dalva era dessa equipe. Ainda bem que a senhora foi doidona, viu? Glória a Deus, senão isso aqui não existiria. E como que vai ficar isso aqui? Vai terminar em 2 etapas. Primeiro ele vai entregar a parte de baixo, nós vamos começar a pagar metade do aluguel. Depois vem a parte de cima, nós vamos pagar a outra metade quando entregar. Isso era mais ou menos o que? Junho, julho, para agosto talvez. Quando que é a previsão de entrega de tudo? Dezembro, alguns meses depois. Então tá bom, nós vamos começar a pagar metade, e aí você vai dando em dose homeopática. Qual que é o valor total, pastor? 7 mil. Lembra que nos últimos 3 meses arrecadou 700. Fabi, é desse jeito, para a glória de Deus. Todos que estão aqui conhecem a nossa igreja. Deus cumpriu a sua promessa. E olha que legal, no mês que vem, 7 de julho, vai fazer 7 anos, Netinho, que nós fizemos um culto lá no seu restaurante. É maravilhoso ver o que Deus está fazendo. Eu não sei
mas eu estou empolgado com os próximos 7 anos, do que Deus vai fazer. Mas eu estou disposto a seguir o plano. Eu estou disposto a manter o propósito, conforme a palavra que Deus trouxe para a pastora Débora, largar as estacas e ser perseverante. Porque eu sei que aquele que prometeu, aquele que começou a boa obra, é fiel para completar. E esse propósito, esse projeto, vale para tudo na sua vida, essa mensagem. Ah, pastor, vou abrir uma empresa. Aí começa, fica 2 meses. Quando ele trabalhava, ele batia o dedo, ficava lá 8 horas por dia, às vezes ainda fazia até hora extra para pagar a conta. Aí quando abre a empresa, o negócio é dele, ele quer ir quando quer, do jeito que quer, e não quer se dedicar. Não vai funcionar, irmão. Não vai funcionar. A gente precisa entender e seguir o plano que Deus colocou para nós. Se Deus deu a palavra, Ele vai cumprir. Amém? Propósito claro, específico. Eu vivo numa geração, e eu falo até para os jovens, e vou encerrar com a oração, que eu me preocupo muito com eles, de forma geral. Com os meus filhos, que também são jovens, eu também sou, graças a Deus, aleluia. Mas a maioria das vezes, eu vejo pessoas com pouca clareza do que quer para o futuro. É muito difícil para eles responder, às vezes, para a gente, o que você quer ser quando crescer, ou melhor, quando você formar na faculdade. Que faculdade você vai fazer? Não sei, a maioria. Mas ou pergunta difícil de responder. Mas escute, Deus deu sabedoria para Salomão alcançar o propósito. Deus pode dar sabedoria para você saber com clareza qual o propósito e o plano para alcançá-lo. Essas duas coisas é de Deus. O propósito e o plano, as instruções. A sua parte é a perseverança. Duas partes Deus faz para a gente. Ele dá o propósito, Ele dá o plano. Mas a perseverança vai ser sua. Amém? Quantos estão dispostos a perseverarem? Vamos colocar de pé nessa hora. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Talvez você está aqui nessa manhã e tudo que nós falamos nessa manhã fala ao seu coração da seguinte forma: eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu não tenho certeza do que Deus quer para mim. Eu não tenho certeza de onde eu vou chegar, como eu vou estar amanhã. Eu não tenho certeza nem se eu gosto do trabalho que eu estou ou da empresa que eu estou fazendo. Eu preciso de direção. Se você precisa saber o propósito, é tempo de você orar e falar com Deus mais do que nunca, porque só Deus pode revelar para você o porquê Ele permitiu que você fosse gerado no ventre. A Bíblia fala que Ele te conhecia no ventre. A Bíblia fala que Ele sabia exatamente como você iria ser formado. Ele te selecionou entre milhões. Você sabe disso, não preciso entrar em detalhes. Então Ele sabe o porquê o seu propósito existe, o porquê você existe. E se você realmente buscar a Deus, você não vai precisar saber somente que você existe com um propósito, porque a gente já sabe que Deus permitiu. Mas qual é o plano para você atingir o propósito de Deus para a sua vida? Pai Santo, nos ajude nessa manhã, meu Pai, a entender, meu Pai, cada ponto dessa mensagem que nós ouvimos nessa manhã, Pai. E não somente, meu Pai, possamos orar. É gostoso quando a gente ora, é gostoso quando a gente é cheio, que a gente tem aquele sentimento vibrante do Teu Espírito Santo passando em nós, nos enchendo, nos movendo. Mas, Senhor, é muito importante também quando nós somos convocados, meu Pai, e nós somos confrontados, ó Deus, pela Sua palavra, para que nós possamos ser pessoas efetivas, meu Pai, nessa geração, para que nós não perdemos o foco, para que nós não venhamos, meu Pai, com o tempo, meu Pai, termos, meu Pai, uma existência irrelevante, mas que nós possamos deixar um legado para a nossa geração, um legado de fé, um legado de experiência com Deus, um legado que transforma vidas, um legado que muda histórias, ó Deus, um legado
legado, Senhor Deus, que verdadeiramente mostra uma vida cheia de Deus. Senhor Deus, eu sei que, meu Pai, muitas pessoas têm vivido, meu Pai, uma vida, meu Pai, onde elas não têm direção, elas não têm clareza do que querem, do que vão fazer no futuro e como vão fazer, meu Pai, muitas vezes se espelhando em pessoas que nem são bons exemplos, ó Pai, mas eu sei que o Senhor pode nos ajudar a alcançar o propósito pelo qual o Senhor nos formou, ó Pai, que nós possamos ter essa direção, essa humildade, meu Pai, de nos dobrarmos nessa manhã, de verdadeiramente, meu Pai, buscarmos a sua palavra, buscarmos a direção que precisamos, meu Pai, para encontrar em Deus, meu Pai, o propósito para nossas vidas, ó Deus, e que o Senhor possa nos encher de tal forma, nos dar a orientação. Nós queremos seguir o plano, Pai, nos revele o plano, Senhor Deus. Há momentos que é tão confuso, há momentos que é tão cansativo ficar tentando, meu Pai, entender ou adivinhar até, meu Pai, aquilo que nós deveríamos fazer para ver se dá certo, ó Pai. Senhor, se nós entendermos do Senhor a direção, a clareza, assim como foi com Moisés, Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Se o Senhor não for conosco para a terra prometida, nós não vamos sair desse lugar. Do que adianta a terra prometida se o Senhor não estiver lá? Quantas palavras o Senhor tem trazido para a nossa igreja, meu Pai, a fim de nos direcionarmos para o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo hoje possa entrar em cada coração, falar em cada coração, trazendo entendimento da Sua palavra, revelando conforme Ele diz, meu Pai, que Ele guia na verdade, para que nós possamos ser tudo o que Deus quer que nós sejamos. E da nossa parte, meu Pai, eu oro por coragem. Eu oro por coragem, meu Pai. Assim como foi, meu Pai, através daquela palavra que o Senhor falou a Josué. Eu me recordo tão claro daquele versículo em Josué capítulo 1. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Que nós sejamos corajosos o suficiente, perseverantes o suficiente, de não abrirmos mão e não negociarmos o propósito que o Senhor nos deu, Pai. Em nome de Jesus eu oro. E todos que concordam digam amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos fome, Senhor.